Fala, gurizada, beleza? Então, cheguei há 3 dias aqui em Guarapari, no Espírito Santo, né? Vindo lá de Barra do Riacho. Cheguei aqui com uma pauleira de vento. Agora na verdade eu mudei até um pouco a minha estratégia, que você vai ter que vai estar sempre mudando em função da meteorologia, né, das condições do barco que você tem, do tamanho do barco, etc, né? E eu sabia que ia dar aí, bater, a previsão dizia que ia bater uns 29 nós, né? Eu ainda estou me adaptando no barco, ganhando confiança no barco, né? Todo barco, independente de tamanho, tem seus pontos fracos, pontos fortes, né? E você tem que saber avaliar. Essa é a função do skipper, né? Você cai de paraquedas num barco e você tem que fazer avaliações rápidas, né? E sentir o desempenho do barco, as reações do barco, né? Diante das diversas tipos de intensidade de vento, mar, etc, né? E eu já vi que o barco era um pouco assim, não tinha uma boa estabilidade, né? Também não tinha um segundo riso que favoreceria você enfrentar condições um pouco mais severas, né? Tinha uma buja pequena, mas eu não gosto muito de velejar só com a buja, né? Tive que velejar porque a mestra no primeiro riso era muito grande, né? Eu prefiro a mestra. A buja, além do que esse barco não tem, né, um pau da balão para estabilizar. Bom, resumindo, né, eu optei por sair bem cedo, porque normalmente sopra um terralzinho na costa, né? E foi o que aconteceu. Quando o vento começou a soprar mesmo, eu já estava aí umas 20 milhas mais ou menos de chegar aqui em Guarapari, né? Aí o vento foi apertando, eu fui baixando vela, tirei a mestra, fiquei só com a buja, né? O vento de nordeste vindo um pouquinho entre aleta e popa, né? Mas como o vento era forte, começou a se intensificar, né? Não precisou do pau de espinacre para estabilizar a genoa, a bujinha, né? E beleza, né? Quando eu tive que cambar um pouco o rumo e foi pro través folgado, aí eu vi realmente a intensidade do vento, que você vem com um vento forte, mas um vento aparente, né? Um pouco menor, o barco até que se comporta bem, né? Não tinha atravessado nada, né? Deu uma primeira atravessada com a mestra, ligeirinho eu já tirei, porque quando o barco atravessa é porque já não dá mais para usar a vela, né? A vela que você está usando. E beleza, né? Segui viagem. Quando eu cambei, que ele ficou para entrar para Guarapari, né, entrar no riozinho que é bem estreito, aí o bicho pegou mesmo, né? Aí ele começou a atravessar de buja, deu umas atravessadas feias, botou a borda na água, aí eu corri lá na frente, eu já vinha com o motor abaixado, motor de popa, né, abaixado para oferecer resistência, né, e frear um pouquinho o barco. Você vai jogando com todos os recursos que você tem, né? E um dos recursos que eu tinha de frear um pouco o barco era esse, né? Aí baixei a vela, perdi o boné. Tô aqui, menina, eu saí sem boné. Puta que pariu. Eu achava que eu tava com outro boné. Não, tá aqui. Perdi o boné, agora tô com outro boné.
E aí o bicho pegou, rapaz. Porque o que acontece? Eu tinha que andar de través para chegar na boca do rio, para entrar em Guarapari, e o barco derivava, né? Primeiro, com a vela era impossível, né? Ele começou a botar a borda na água e derivar, aí eu tirei a vela, botei o motor e com o motor ficou pior ainda, né? Porque ainda que estava um pouco mais protegido, o motor de través com a onda que já estava, ele não funciona. Aí o motor começou a sair fora d'água e eu sendo empurrado para Sotavento, que é Rochedo, né? Essa região de Vitória aqui tem muita pedra, né? Aí eu fiz um esforço grande, né? Fui lá para a extremidade da polpa, né? Para forçar o motor ficar um pouquinho mais baixo, e com o manche do motor e o leme, a cana de leme, eu joguei o barco o máximo que eu pude contra o vento, né? Aí diminui o motor, tudo isso em questões assim de poucos minutos, né? Você vai tendo que vendo as reações e reagindo diante das reações, né? E aí finalmente, com menos rotação, andando pouco, né, eu fui em contra o vento mais para dentro da baía ali, né, esqueci o nome, né, para ficar numa condição de popa para entrar no rio. Aí consegui, tive sucesso nessa alternativa, né? E quando eu aproei para a foz do rio, né, eu tirei o motor e o barco só com vento, sem motor, o motor no neutro, arrastando, o barco andava a 4 nós. Aí você tem uma ideia que realmente estava aí beirando entre 25 e 30 nós de vento, né? E eu entrei lá para dentro dessa forma, entendeu? Mas, gente, eu tô aqui ao fundo, um prédio chamado Guarapari Center. Eu com 23 anos eu me formei lá no sul, no Rio Grande do Sul, né, em educação física, e vim parar em Guarapari para fazer um concurso na época, pilhado por um amigo, e eu tô hoje numa fase saudosista aqui, né, porque eu morei nesse prédio. O Guarapari Center é um dos prédios mais antigos de Guarapari, né? São só kitnets pequenininhos, e eu morei aqui durante 3 anos, eu passei aqui, né? E hoje eu tô aqui usando ele como cenário, tem uma vista espetacular. Na época você descia nos finais de semana, né? Eu trabalhava como professor aqui, dando aula de natação e em outro colégio, e tinha uma comunidade grande gaúcha, né? Que todos da área da educação física que moravam aqui na época, né? Foi a minha primeira experiência, a primeira vez que eu morei só, né? Então tenho as lembranças muito boas daqui. E esse prédio está em frente a um costão, e esse costão, final de semana, a gente mergulhava, né, na apneia mesmo, pegava lagosta, tinha muita lagosta aqui, né? E hoje eu vim lá do veleiro, estou aqui esperando uma condição melhor, porque está entrando uma frente fria, então por isso que potencializou o vento nordeste, né? Agora eu percebi que já está um pouco sul o vento, né? São umas quase 11 horas agora, já está um sulzinho fraco, ou seja, a frente já se antecipou, né? E eu estou esperando uma janela para fazer Porto do Açu, né, que está a 72 milhas, se não me engano, daqui, né? Vou fazer um pernoite lá, vou chegar umas 10 horas por aí, fazer um pernoite lá, e de manhã bem cedinho, como eu gosto, eu cruzo o São Tomé por dentro, por um canal que tem ali, né? Que, claro, se a condição de mar tá ruim, né, mas eu já chequei, vai estar aí 1,30 m, 1,40 m de onda, de sudeste, não é uma melhor posição, mas é uma onda fraca, e o vento vai estar de nordeste, né? Então, assim que tu dobra o cabo, o vento já vem de terra,
que acaba, propicia que alise um pouquinho, melhora um pouquinho o mar, né? E à medida que for passando as horas, o vento vai apertar e aí eu já tô com a costa me protegendo, né? Porque o vento vai ser nordeste e espero que seja só alegria e termine essa travessia que vai, o final dela é Macaé, né? Beleza, gente, eu queria dividir essa experiência com vocês, né? São histórias, né, que é interessante contar. Para mim são lembranças muito positivas, né, de uma fase da vida. E claro, eu já passei N outras vezes aqui em Guarapari, né? Hoje eu não tenho ninguém conhecido aqui, pelo menos que eu me lembre, senão eu até aproveitaria para visitar. Um grande abraço para vocês aí. Ligeirinho vai ter um outro vídeo aí contando essas duas últimas pernas aí da travessia. E depois eu retomo, né? Eu volto para Caravelas, retomo a minha viagem de moto aí, né? Porque eu tô nessa pegada um pouco de moto, um pouco de barco, buscando oportunidades, né? Valeu, um grande abraço aí, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos. Aqueles que quiserem colaborar, tem o clube de membros lá, né? Tem duas opções de inscrição. E volto a dizer que eu tenho meu livrinho, que é uma forma de sobrevivência também, o 1000 milhas com o Struves. Quem se interessar pode me chamar nas redes sociais ou por aqui mesmo. E o livro está R$ 65,00 com a postagem para todo o Brasil. Valeu, grande abraço a todos aí, obrigado pela assistência de sempre.